Meu amigo, pela confiança. Louvar a Deus pela vida da minha família, esposas, filhos, meus pais que aqui estão, todos no nome de Jesus. Quem achou, diga aí, eu vou para o céu. Não achou, diga, espere que eu também vou. Gênesis capítulo 32, verso 27 e 28, eu vou ler para não tomar tempo. O texto diz assim: E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não chamarás mais teu nome Jacó, mas Israel. Sente-se em nome de Jesus. O tema proposto, muito maravilhoso, chamados para fazer diferença. E dentro desta temática de chamado, de escolhido, dentro desta proposta de Deus, que é o chamado, é que eu quero rapidamente pregar aqui. E se você veio nesta noite para ouvir a palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai receber algo da parte de Deus. Quem veio ouvir a palavra de Deus? Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Querido, eu quero falar nesta noite sobre o chamado de Deus na vida deste homem, a história desse povo a qual Deus chama. O chamado de Deus é lindo, o chamado de Deus é maravilhoso. A primeira verdade, e existem várias verdades acerca do propósito de Deus, acerca do chamado de Deus, mas eu quero destacar a primeira verdade acerca do chamado de Deus, é que chamado não é quando você ouve, chamado é quando você atende. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque escolhido é só quem atende o chamado de Deus. Existe uma diferença entre ouvir e atender. Chamado de Deus é quando você atende a chamada de Deus. Glória ao nome de Jesus. Oh, glória, porque esse Deus, Ele é maravilhoso. Muita gente confunde o chamado de Deus, porque o primeiro chamado de Deus não é ide, é vinde. Porque primeiro para ir, você tem que vir primeiro. Glória a Deus. Vou falar para você gravar. O primeiro chamado de Deus na Bíblia não é ide, é vinde. Tem muita gente querendo ir sem antes ter vindo. Oh, glória. E antes de Deus te mandar, primeiro você tem que chegar. Foi assim com Pedro. Chegou para Pedro e disse, tu é pescador de homem, mas larga a rede hoje. Tu é pescador de peixe, larga a rede hoje, que eu vou te fazer pescador de homem. Como é que é isso, Jesus? Vou parar de pescar peixe e vou pescar homem? Pedro, vou te ensinar. É como se Jesus estivesse falando, tu pesca peixe, mata para comer, peixe morre, mas com homem é diferente. Tu pesca morto para dar vida. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus chamou a igreja para trazer vida na terra. Deixa eu ver quem está espalhando vida. Aleluia. O chamado de Deus, ele é maravilhoso, é lindo. Quem tem chamada de Deus aqui acredita que tem chamada? A terceira verdade sobre a chamada de Deus é que a chamada de Deus, Deus encontra quem tem chamada. Fala para quem está do seu lado, por gentileza. Quem tem chamada, Deus encontra. Deus encontra quem tem chamada. Davi estava no pasto, mas Jesus encontrou Davi no pasto. Abraão estava em uma terra idólatra, mas foi lá que Deus encontrou Abraão. Oh, glória ao nome de Jesus. Jonas, o fujão, escondeu no porão do navio, mas Jesus achou ele lá e diz, fujão, volta para o caminho, porque quem tem chamada Deus encontra. Eu vim lá de Rondônia para dizer que Deus encontrou alguém aqui nesta noite. Quantos foram encontrados pelo chamado de Deus? Glória, chamada de Deus. O chamado de Deus é maravilhoso. Glória. E muita gente confunde, acha que o chamado de Deus, o propósito do chamado de Deus é levar para o topo. Eu estou preocupado com a minha geração, pastor Jaime, porque o desejo da minha geração é subir.
Mas o real propósito da chamada, do propósito de Deus, não é te fazer subir, é descer, oh glória. O verdadeiro propósito do chamado, muitas das vezes não te coloca no topo, mas vai te levar a descer. E o problema da minha geração é querer subir. Olha a planta para você ver. A água desce, a semente desce, e só depois que a planta sobe. E tem muita gente querendo subir sem antes ter descido, oh glória. Mas a chamada de Deus, presbítero Valdeci, aleluia, oh glória, eu não vou falar nesta noite, glória ao nome de Jesus. A chamada de Deus, ela é maravilhosa, porque ninguém que aprendeu a descer vai ter que subir. Ninguém vai subir sem aprender a descer. Fala para quem está do seu lado: ninguém vai subir sem aprender a descer. E tem muita gente querendo subir, glória ao nome de Jesus. Mas quando eu olho para a Bíblia, o próprio Cristo se submeteu a descer. O próprio Cristo se submeteu a se humilhar. Olha para mim, que Mateus capítulo 3 vai dizer que Jesus chegou no Jordão para batizar. Sabe qual é a etimologia da palavra Jordão? Aquele que desce, glória ao nome de Jesus. A etimologia da palavra Jordão: aquele que desce, aquele que vai descendo. Quando Jesus se apresenta no Jordão para ser batizado, quando ele desce nas águas, três coisas acontecem. Primeiro, quando Jesus desce, o céu se abre. Segundo, quando Jesus desce, Deus fala. Terceiro, quando Jesus desce, o Espírito Santo pousa sobre ele. Glória a Jesus de Nazaré. Pastor Roberto, três coisas vai acontecer aqui nesse culto se a igreja aprender a descer. Quer ver o céu se abrir? Desce. Quer ver Deus falar? Desce. Quer ver o Espírito Santo pousar aqui? Quer ver? Então se humilha, desce, porque o segredo ainda é descer. João está batizando raça de víbora. Raça de quê? Raça de quê? As pessoas se apresentavam no Jordão para ser batizado. Chegava jararaca, João batizava jararaca, virava ovelha. Batizava naja, virava ovelha. Batizava cascavel, virava ovelha. Batizava pico de jaca, virava ovelha. De repente um homem entrou na fila do batismo. Aí João olhou e disse: esse aí não é cobra, esse aí é o Cordeiro de Deus. Se eu tivesse lá, pastor Roberto, eu ia perguntar: João, se tu batiza naja, vira ovelha. Se tu batiza jararaca, vira ovelha. Se tu batiza cascavel, vira ovelha. Se batizar cordeiro, vira o que, João? Com certeza João ia dizer: se batizar cordeiro, vira leão da tribo de Judá. Levanta a mão para adorar o cordeiro. Levanta a mão para adorar o leão. Levanta a mão para adorar esse Jesus. Eu não saí lá de Rondônia para falar mal de pregador fulano, para bater, não. Eu vim falar do cordeiro, eu vim falar do leão. Ele desceu. E Paulo vai dizer: ele desceu. E a Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Habitar aqui no grego é tabernaculou. Ele mudou de casa, ele mudou de endereço, ele desceu, ele se humilhou. Aí Paulo vai escrever aos Filipenses capítulo 2 verso 8: aí ele humilhou-se a si mesmo, achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, ele desceu mais ainda, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele desceu. O problema da minha geração é procurar os palcos. O problema da minha geração é achar que o chamado de Deus vai te colocar no topo. Irmão, Jesus nunca quis te levar para o topo. Jesus sempre quis te levar para o centro. Alguém entendeu? O interesse de Deus com o chamado não é te levar para o topo, é te levar para o centro. Você vai entender agora. Jesus sempre quis te levar para o centro. Prova, pastor, vou provar.
Marcos capítulo 2. Jesus está no centro de uma casa, no meio de uma casa, aonde um paralítico abriu um buraco no telhado e caiu no meio. Jesus estava no centro. Marcos capítulo 3, verso 3. Jesus está no centro de uma roda. Um homem está com a mão leprosa lá fora e ele diz: vem para o meio, vem para o centro, vem para cá, vem para o centro. Para fechar conta, Jesus foi crucificado no centro de dois ladrões. Era ele dizendo para nós: o interesse de Deus não é te colocar no topo. Por quê? Porque no topo, pastor Roberto, até a empresa nos coloca no topo, aleluia. Até a tua empresa no teu trabalho pode te colocar no topo. Vou melhorar, até o diabo pode te colocar no topo. Mateus capítulo 4, verso 5. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, mas o diabo levou Jesus para o topo do templo da cidade santa. Ou seja, até o diabo pode colocar alguém no topo. Mas tem um detalhe nesta noite, aleluia. Posição o homem pode dar, posição até o diabo pode dar, mas ministério, chamada, é só Deus que pode dar. O desejo de Jesus é te colocar no centro. Centro de quê, pastor? Centro da vontade de Deus. O chamado de Deus te coloca no centro da vontade de Deus. Aleluia. Só que tem um detalhe: muitas das vezes o centro da vontade de Deus te faz descer. Lembra de Jeremias? Jeremias, eu tenho algo para te falar lá na casa do oleiro, mas primeiro desce até a casa do oleiro. Depois que você descer, eu vou te revelar as minhas palavras. Quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer que Zaqueu subiu para o topo. Fala comigo, para o topo. Zaqueu subiu para o topo por causa do seu interesse. Qual é o interesse? Ele queria saber quem era Jesus. Subiu lá para o topo, lá para cima da figueira. Mas Jesus, que é o dono do propósito, o dono da chamada, chegou debaixo da figueira e disse assim: Zaqueu, para o teu interesse você subiu, mas para o meu propósito, desce. Não, vou de novo. Zaqueu, para o teu interesse você foi lá para o topo, mas para o meu propósito, Zaqueu, desce depressa, desce depressa, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na tua casa. Hoje Jesus vai entrar na tua casa. Levanta a mão para nós. O segredo aí da EBC, pastor Jaime, e tem muita gente querendo subir, mas as pessoas que mais chamaram a atenção de Jesus não chegaram em cima, chegaram embaixo. A mulher do fluxo de sangue chegou nos pés, precisava do milagre das mãos, mas ela foi lá para baixo, para o último degrau, aleluia. A mulher pecadora entrou na casa do fariseu Simão. Jesus estava sentado na mesa, os fariseus na mesa. Ela olhou e disse: não tem lugar para mim na mesa. Eu estou com um cântaro na mão cheio de perfume caro. Como é que eu vou entregar minha adoração? Ela olhou para debaixo da mesa e falou: eu vou lá para os pés dele, eu vou lá para a parte mais baixa, e eu vou pegar esse cântaro aqui, e eu vou entregar o meu melhor nos pés dele. Irmão, aleluia. Tem gente que só vai entregar o melhor para Jesus aqui hoje se estiver sentado na mesa. Tem gente que só vai dar glória aqui hoje se o nome dele estiver no cartaz, se o pastor mencionar o nome dele. Ei, adorador não escolhe posição. Se eu estiver na mesa, se eu estiver aqui em cima, se eu estiver aqui embaixo, se eu estiver lá fora, eu vou adorar o nome dele. Deixa eu ver para meus adoradores de verdade. Pastor, esse negócio é falta de ética, pastor. Para, meu Deus do céu, eu vou falar. Pastor, agora esse negócio de falar língua estranha, esse negócio de pular da cadeira, acabou, pastor. É falta de ética, irmão. Falta de ética é quando tu estava lá no mundo, a polícia dando um tiro nas tuas costas e tu correndo da polícia. Falta de ética é tu falar mal da vida dos outros. Falta de ética é falar da obra de Deus, mas falar língua estranha, ser cheio do Espírito, é privilégio, é privilégio, é privilégio, é privilégio. O nada canta, abacanta, abagai. O nada canta, abaxanda, o nada canta, abaxanda, abagai. Deixa eu ver
preciso de posição. Eu não preciso de interesse. Tem gente que só adora na igreja dele. Chega na igreja dos outros, ele fica aqui nem um boneco de maracatu observando o movimento. Tem gente que só é adorador quando pega o microfone, fica o mundo todo de boca fechada. Pega o microfone, pastor, tem que puxar o paletó dele para ele entregar a glória. Mas adorador de verdade não está condicionado a local ou glória. Aleluia! A samaritana perguntou para Jesus: aonde é o endereço certo para nós adorar? É para adorar aqui em Samaria? É para adorar em Jerusalém? Jesus diz: nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas a hora vem. Mas a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A bacana da nação. A unção de Deus aqui neste lugar poderosa. Aleluia. Jesus é poderoso. Se nós for dar lugar aqui, irmão, para emoção, para o sentimento, para essa graça que está vindo aqui, a gente não consegue entregar. O texto que eu leio, ele está registrado nos 5 livros escritos por Moisés. Bereshit. Moisés escreve 5 livros que compõem o Pentateuco: Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Esse texto, ele vai narrar a história da nação de Israel. Uma nação que Deus chamou, porque nós estamos falando de chamado. Uma nação que Deus escolheu a dedo. E é Deuteronômio capítulo 7, verso 7, que é o próprio Deus que vai dizer: Israel, foi eu que te escolhi, foi eu que te chamei. Mas ele vai dizer assim: não porque eras forte, não porque eras grande, porque aliás, Israel, tu era a menor das nações, tu era a nação mais pequena, tu era a nação mais fraca. Mas o texto diz: eu te escolhi, Israel, eu te chamei, Israel, porque eu te amei. Glória a Deus. Deus não atentou para a aparência, Deus não atentou para a quantidade, porque Deus nunca preocupou com quantidade. Deus não precisa se amostrar para ninguém. O propósito de Deus, irmão, é a qualidade. Aleluia. Esta nação, glória a Deus, aleluia. Esta nação a quem Deus escolheu para ser uma nação missionária, nação esta que Deus chamou e escolheu para que através dela pudesse vir o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Esse povo que era marcado pela presença de Deus. Salmo 122 vai dizer: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Porque a alegria do povo de Israel era estar na presença daquele que o chamou. A alegria do povo de Deus é estar no templo, com glória. Eles sabiam que no templo eles iriam sentir o que nunca poderiam sentir em outros lugares, com glória. É por isso que Israel se alegrava em estar na presença de Deus, porque não dava para sentir lá fora o que eles sentiam lá dentro da presença de Deus. Quando Asaf, Gedutum e Ramã pegavam suas harpas, quando Matatias, Zacu, José e Azarela começavam a louvar a Deus, segundo a Crônica 7 vai dizer que quando eles oravam e louvavam, adoravam, a glória de Deus enchia a casa. É Salmos 22, verso 3 dizendo que Deus habita em meio aos louvores de Israel. Se tem um negócio que atrai a presença de Deus para o culto, é a adoração. Glória. Adoração é a receita de chamar a presença de Deus para este ambiente. Eu quero ver se tem pelo menos 2 adoradores aqui neste lugar. Se tiver 2, eu sou o primeiro. Cadê o segundo que vai levantar a mão? A Bíblia vai dizer, e eu vou correr para entregar o que Deus colocar em meu coração.
O texto, ele vai nos falar de uma nação que é formada através de Abraão. Deus chama Abraão, Abraão gera Isaac, Isaac vai gerar duas nações. Quantas nações? Porque Rebeca, que era estéril, não estava grávida apenas de duas crianças, mas de duas nações. E o texto vai dizer, no livro de Gênesis, do capítulo 30 em diante, vai nos falar acerca destas duas nações, o qual o próprio Deus vai dizer que a maior seria chefe sobre a menor. O próprio texto vai dizer que eram duas nações, mas uma nação seria uma nação poderosa, uma nação grande, uma nação poderosa. Oh glória, o que eu entendo é que Rebeca não estava apenas grávida de duas crianças, mas de duas nações, mas de uma nação grande. Por quê? Porque tem coisa que enquanto está sendo gerada parece pequena, mas quando nascer vai se tornar grande. Oh glória. Existem coisas, irmão, que parecem agora no momento da sua vida pequena, mas o propósito de Deus é fazer com que cresça, é fazer com que seja grande. Oh glória, é fazer crescer. Só que existe uma coisa, existe uma diferença entre crescer e inchar. Tem gente que acha que está crescendo, mas está inchando. Está cheio, presbítero Valdeci, está cheio de gente inchada na igreja. Está cheio de gente achando que está crescendo, está babando, mas está inchado. Deus não quer que você incha, Deus quer que você cresça. Amém? Duas nações vão crescer, duas nações vão nascer, duas nações vão estar diante de Isaac. E o próprio texto vai dizer que eles são dados nomes. Engraçado que o judeu dá nome de acordo com evento, situação, circunstância, seja física, espiritual, social. Lembra de Moisés? Significa tirado das águas, filha de Faraó que deu. Lembra de José, filho de Raquel? Deus acrescentou, porque Deus tinha dado com glória. Lembra de Emanuel? Deus conosco. Está falando que Ele estava conosco. Por quê? Porque existem três períodos na Bíblia. Primeiro, o sobre. Segundo, o entre. E segundo, o terceiro, o em. Vou explicar agora. O sobre é no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha sobre profeta, sobre sacerdote, sobre rei. A unção vinha sobre. Mas teve um período do entre. Qual é o período do entre? É no Novo Testamento. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Era Jesus entre os discípulos. Era o Jesus em meio ao povo. Era o Emanuel em meio a nós. Aleluia. Mas existe um terceiro momento, que é o em. Qual é esse em nós? Oh glória. Porque agora ele não é sobre, agora ele não é entre. Agora Paulo vai dizer: não sabeis vós que vocês são templo, casa, morada do Espírito? Agora esse Deus, esse Espírito, ele habita aqui dentro dessa caixinha. Jesus habita dentro da sua alma. O Espírito de Deus habita na sua vida. Quantos creem nessa palavra? E o nome é dado a Jacó, aquele que agarra o calcanhar. Porque Jacó saiu agarrado no calcanhar do irmão. Esse é o problema de segurar o pé de alguém. Revela que você está atrás. Esse é o problema de ficar segurando o calcanhar de alguém. Revela que você está atrás. E Gênesis capítulo 25, verso 22 vai dizer que os dois lutavam na madre. Ou seja, a primeira luta de Jacó não foi com o anjo do Jaboque, foi já dentro do ventre com Esaú, que significa peludo ou vermelho. Oh glória. Esaú vai dar origem a uma nação chamada de Edomitas, de Edom, da raiz hebraica Adão. Ambas significam vermelhos. Oh glória. Esta nação, ela não durou muito tempo. No século 4 a.C., o imperador babilônico subjugou a nação que veio dos Edomitas, de Esaú. Oh glória. Porque o negócio de Deus, a chamada de Deus, não era com o primeiro, era com o segundo. Fala assim, era com o segundo. E é muito forte, irmão, isso aqui. Por quê? Porque Deus tem hora que Ele não quer o primeiro, tem hora que Deus usa o segundo. E é Bíblia. Oh glória. Porque Caim era
o primeiro primogênito de Adão, mas Deus quis Abel, o segundo. O primeiro rei da monarquia foi Saul, mas Deus rejeitou Saul e escolheu o segundo, Davi. Oh, glória! Vou melhorar para você entender. O primeiro Adão pecou no jardim, mas Paulo vai dizer, o segundo Adão não. Oh, glória! O primeiro Adão trouxe morte, mas o segundo Adão, que é Jesus, trouxe vida. Oh, glória! Para fechar a conta, Deus gosta do segundo. Ageu capítulo 2 verso 9. Olha para cá. O primeiro templo de Salomão era grande, tinha ouro, tinha prata, mas Ageu capítulo 2 vai dizer, olha para cá, aleluia, a primeira casa era grande, a primeira casa era de ouro, a segunda é de madeira, a segunda é de pedra, a segunda é pequena, mas tem um detalhe, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quem acredita nesse momento? Quem acredita nesta palavra? Levanta a mão que eu vou aplicar esta palavra agora na tua história. Aleluia! O segundo momento da tua vida vai ser o momento que Deus mais vai fazer coisas extraordinárias. Aleluia! Esaú, a terra apresentou. Jacó, Deus apresentou. Por quê? Porque aquilo que a terra apresenta passa, aquilo que o homem apresenta passa, mas aquilo que o céu apresenta permanece. Quer ter uma prova? Davi, olha, Saul, o povo apresentou, é grande, é bonito, é alto, tem cara de rei, esse aí é o rei. O povo apresentou, o céu rejeitou, mas Davi, o céu apresentou, não tem cara de rei, não tem estrutura de rei, não tem chamado de rei, mas o céu apresentou, esse aí vai permanecer. Olha para cá. Glória a Deus, aleluia. Jacó, o próprio texto vai dizer, quem tinha direito à primogenitura, já vou encerrar. Gênesis capítulo 25, verso 31. O direito de primogenitura estava sobre o primeiro filho, porque não demora muito. Se você for estudar um pouco sobre história judaica, você vai ver que tinha uma bênção, uma responsabilidade que era encarregada automaticamente para o primeiro filho que nascesse, o primogênito. E junto com esta responsabilidade de tomar conta da casa, do clã, de tudo, a herança de tudo que o pai tinha algo que era poderoso, que era a bênção de Deus, que vinha de Abraão, aleluia, que vinha de Isaac e que seria repousada sobre o terceiro filho, sobre a terceira pessoa, que seria o primogênito. Só que o negócio de Deus era com Jacó. E o mais engraçado é que muita gente prega ainda hoje que Jacó significa enganador, Jacó significa suplantador. Não é isso. Jacó é aquele que segura o calcanhar. E muita gente prega que Jacó roubou o direito de primogenitura, mas isso é um erro bíblico, não está na Bíblia. Gênesis capítulo 25, verso 31. A Bíblia vai dizer assim, que Esaú tinha o direito de primogenitura, mas ele desprezou. No verso 32 ele vai dizer assim, para que é que me serve esse direito de primogenitura? Para que é que me serve esse negócio? Mal sabia ele da bênção poderosa que estava sobre este chamado, sobre esta primogenitura. E Deus, aleluia, através da palavra, por isso que Deus é lindo, maravilhoso. A palavra de Deus vai dizer, Jacó não roubou. O texto diz que eles vão fazer uma negociação. E o que Jacó tinha, pastor? Jacó tinha um prato de lentilha, um caldo vermelho. E o texto vai dizer assim, olha, me dá a tua primogenitura. O que é que tu tem para me dar? Eu tenho um prato, já que tu quer me dar o direito de primogenitura, e eu te dou o prato. Então ele não roubou, pagou barato, mas pagou. Para quem está do teu lado, pagou barato, mas pagou. Olha para cá, ele pagou barato. Problema de quem desprezou o chamado, problema de quem desprezou a oportunidade, problema de quem desprezou a bênção. Irmão, você acha que Deus não tem ninguém para colocar no teu lugar se você abandonar a obra de Deus? Vou falar.
Porque tem gente que está igual Elias, só eu fiquei. Se matar eu, cadê os profetas? Não, irmão. Se tu morrer, Deus levanta um para colocar no teu lugar. Você não é insubstituível. Eu não sou insubstituível. Se eu desprezar a obra de Deus, Deus levanta alguém para fazer a obra dele. A filha está grande aí querendo entrar. Tem 7 mil aí preparado para fazer o que eu tenho para fazer. A Bíblia vai dizer que Jacó oferece um prato. Olha para mim. Jacó oferece um prato. Jacó era o último, mas quando ele oferece o prato, Esaú pega o prato. Jacó era o último, mas quando deu o prato, virou o primeiro. Esaú era o primeiro, mas quando pegou o prato, virou o último. Glória. Levanta suas mãos lá em cima. Levanta suas mãos lá em cima. Você não tem que preocupar quem é que está com o cadeado. Você não tem que preocupar, irmão, aonde é que está a corrente. Você tem que focar é quem está com a chave. Oh, glória. Sabe por quê, pastor Roberto? Porque o cadeado pode estar na mão do homem, a corrente pode estar na mão do diabo, mas a chave está na mão daquele que está lá em cima. E ele está dizendo: se for a hora de Deus, você pode ser o último, mas ele faz você ser o primeiro. Isaac está velho, Isaac está cego. Oh, glória. Isaac, ele está cego. E ele tinha que passar o direito de primogenitura para alguém. A bênção abraâmica. Ele estava cego. O problema do cego é aceitar tudo que entregam para ele do jeito que entregam. Você acha que Bartimeu, filho de Timeu, porque Bar do grego significa filho, filho de Timeu. Você acha que ele pedia esmola porque era pobre? Não, pedia porque era cego. Deus, ele não quer te dar uma nova visão. Deus não quer te dar um novo óculos. Deus, ele quer te dar uma nova visão. Oh, glória. Eu vou falar para você gravar. Deus não quer te dar um novo óculos. Deus quer te dar uma visão. Fala para quem está do seu lado, uma visão. Mais forte, uma visão. Olha para cá, porque a igreja tem que andar numa só visão. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, Paulo vai dizer: andemos numa só visão, numa só mente, num só propósito, num só pensamento. Olha, por que, pastor? Porque aonde há duas visões, existe uma divisão. Vou falar de novo. Aonde há duas visões, existe uma divisão. Lembra da Torre de Babel? Todo mundo estava construindo, todo mundo estava fazendo, colocando pedra, amontoando. Mas quando Deus foi lá e trocou a língua, ninguém entendeu mais ninguém, a obra parou. Porque não dá para construir nada se não falar a mesma língua. Não dá para construir nada se eu e o senhor não falar a mesma língua. Se eu ficar aqui brigando por negócio de cunha de cá, cunha de cá, a obra não cresce. Deus está falando. Deus não quer que a igreja ande em duas visões. Ele quer que a igreja tenha uma só visão. Uma só visão. Isaac está cego. Ele vai passar o direito de primogenitura. E a Bíblia vai dizer que ele chama o seu filho Esaú e diz: Esaú, vai lá matar uma caça para mim, tempera, faz do jeito que eu gosto, porque eu vou comer e vou te dar bênção. E o texto vai dizer que quando Rebeca ouviu isso, ela falou: corre lá, Jacó, mata os cabritos que tem aqui dentro da fazenda e traz para mim que eu vou temperar para você. Tu vai levar para o teu pai e tu vai receber esta chamada sobre a tua vida. O mais engraçado é, por que Esaú foi buscar lá fora se tinha cabrito dentro de casa? Porque quando a Bíblia vai dizer que Jacó vai lá e mata os cabritos e traz, Rebeca tempera, Isaac come e ele não reclama. Porque estava sobre vou falar, porque o segredo não estava na carne do animal, mas estava no tempero. Oh, glória. Porque a Bíblia vai dizer que Jacó vai lá e mata os cabritos e traz e fala assim: mãe, mas se eu levar os cabritos para ele, se eu levar esta carne para ele vai ver que eu não sou Esaú, vai me amaldiçoar. Ela falou assim: fica tranquilo, deixa que a culpa caia sobre mim.
deixa que a maldição caia sobre mim, faz só sua parte, corta o sangue do cordeiro, deixa correr, eu vou tomar a culpa. Isso aqui é tipologia de Cristo, irmão, isso aqui é tipologia de Cristo, porque foi Ele que carregou a nossa culpa. Jacó lhe representava o povo, é uma tipologia de Jesus, era dizendo, Ele carregou a culpa. Isaías vai dizer, Ele levou sobre si nossos pecados, nossas maldições, Ele levou tudo sobre si. O castigo que nos dava paz estava sobre Ele. Ela diz, deixa comigo, traz para mim que eu vou temperar do jeito que Ele gosta. O texto vai dizer, vou temperar do jeito que Ele gosta. Não era sobre a carne, era sobre o tempero. Você acha que, aleluia, você acha que Isaac nunca tinha comido do cabrito da sua fazenda? Na hora que chegasse ele já sabia, esse aqui é da minha fazenda, esse aqui é dos meus cabritos. Mas era o tempero. Aí Rebeca pega a carne e tempera, faz do jeito que ele gosta e diz assim, Jacó, o teu trabalho não é cozinhar, teu trabalho é oferecer. Pega agora, vai lá e oferece para o pai, oferece porque agora está do jeito que ele gosta, oferece porque agora está temperado da forma que ele gosta. Oh glória, você não entendeu, é por isso que não deu glória. Por quê, pastor? Porque existe alguém que tempera a adoração da igreja. Eu só sei pregar porque tem alguém que tempera, eu só sei adorar porque tem alguém que tempera. Você só canta do jeito que canta porque tem alguém que tempera. Quem é, pastor? É o Espírito Santo que tempera a igreja. A igreja é adorar Jesus do jeito que o Pai gosta. Deixa eu ver se tem tempero aqui nesta igreja. Olha para cá que isso aqui é muito forte, eu tenho que encerrar. Ela vai temperar e o Pai vai comer e vai gostar. Porque é sobre o tempero, irmão. Tempero não é de mais e nem de menos. Eu dou uma de cozinheiro de vez em quando, mas tem hora que eu erro tempero. Sal demais, glória. Comida salgada demais não presta, mas também sem sal também não presta. Comida não pode ser nem de mais nem de menos. Fala para teu irmão, tem que ser temperada. Tempero é na medida, glória. Tempero é na medida. Deus não precisa, irmão, de coisa absurda. Deus, Ele quer somente um tempero equilibrado, na medida. Deixa eu ver quem vem adorar Jesus na medida certa aqui nessa. Olha para cá, porque existem dois temperos. Existem dois temperos, sal, fala comigo, sal, e açúcar. Temperos tradicionais isso aqui, irmãos. Os dois temperos mundiais, sal e açúcar. Só tem um detalhe, pega uma picanha e coloca na brasa e não coloca sal para você ver, não presta. Agora pega uma picanha, coloca na brasa e coloca açúcar para você ver, não presta. Porque cada um é para a sua função. Cada um faz uma função. O sal não faz a função do açúcar, e o açúcar não faz a função do sal. Aleluia. Paulo vai dizer, cada um fica na vocação que foi chamado. Oh glória, eu não faço tua função, você não faz a minha. Mas tem um detalhe aqui, para você que é crente, oh glória. Sal e açúcar, se juntar os dois, vira o quê? Soro, fala comigo, soro. Soro é o quê? Remédio. Talvez eu não vou fazer sua função, talvez você vai fazer a sua, eu vou fazer a minha. Mas se o Senhor tiver coragem de pegar na minha mão e falar assim, vamos trabalhar junto, vai ser remédio, aleluia. Vai ser remédio. Deixa eu ver se tem remédio aqui na igreja. Renovo pentecostal. Olha para cá, porque a Bíblia vai dizer que Jacó pega a bênção, ele tem que fugir. Oh, glória, e aqui que eu vou encerrar. Jacó tem que fugir, porque ele recebeu a bênção. Seu irmão está irado, quer matá-lo, quer tirar a vida dele a qualquer custo. Ele tem que fugir, ele tem que sair da casa dele, ele tem que sair da onde ele estava. Irmão, triste é quando você está em lugares que já deveria ter saído. Vou falar de novo, é uma tristeza quando você está em lugares que já deveria ter saído. Porque tem coisa que Deus só vai fazer na tua vida quando você tiver coragem de sair, de deixar, de largar. Tem coisa que já era para você ter largado, mas você está insistindo e Deus está dizendo, tem hora que você tem que deixar. Porque a chamada de Deus muitas das vezes é marcada não aquilo por que você recebe, mas muitas das vezes por aquilo que você tem coragem de deixar. Abraão, deixa a tua parentela, sai.
Jacó, aleluia, quando ele saiu fugindo, a Bíblia vai dizer que Deus vai encontrar com ele 3 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? Glória. Quando Jacó tem coragem de sair, a Bíblia vai dizer que ele vai para Padã Arã. Para Padã Arã, no meio do caminho de noite, ele encontra o quê? Uma pedra. Glória. Uma pedra no caminho. E a Bíblia vai dizer que ele pega esta pedra e ele deita sobre esta pedra. E ele dorme tanto que ele sonhou com o céu aberto e uma escada. Deus na ponta da escada, anjos subindo e descendo. Tem gente que deita naquelas camas king, que um dia vão ter uma daquela e não consegue sonhar. Tem gente que deita naquele travesseiro que faz hidromassagem, glória, pena de ganso, e não consegue nem cochilar uma hora. Mas Jacó deitou num travesseiro de pedra e ele sonhou com o céu aberto, glória. Alabacana, olha pra cá que eu vou entregar, irmão. É uma pedra, fala assim, uma pedra. Mais forte, uma pedra. Irmão, olha para mim. Jacó viu o céu aberto com uma pedra. A geração dos filhos de Sem pegaram milhares de pedras, começaram a construir uma torre para chegar no céu e não conseguiram. Jacó com uma pedra só. Vou falar. Os filhos de Sem pegaram milhares de pedras para chegar no céu. Jacó com uma pedra só fez o céu chegar até ele, com uma pedra só. É uma pedra só. Fala para quem está do seu lado, é uma pedra só. É uma atitude sua. Olha para mim, irmão, só basta uma atitude sua aqui para o céu descer. Só basta uma atitude sua no meio da tua casa para a história mudar. Só basta apenas uma atitude tua no meio do teu ministério para a tua vida mudar. Só basta uma atitude, uma pedra. Olha para cá. Quando Jacó acorda do sonho, ele falou: esta pedra aqui é sensacional. A pedra estava na horizontal, estava deitada. Mas quando ele acorda, ele pega a pedra e põe na vertical e coloca óleo sobre ela e diz: a partir de hoje essa pedra aqui é coluna. Oh, glória. Jacó deu utilidade para a pedra. Porque nós que é pentecostal, eu já vou encerrar porque meu tempo já foi. A gente que é pentecostal, a gente gosta de dizer que toda pedra do caminho é pedra de tropeço. Enquanto uma pedra é pedra de tropeço, depende da utilidade que você dá para a pedra. Jacó pegou a pedra, fez travesseiro de noite e coluna de dia. Davi encontrou com 5 pedras, virou ferramenta de matar gigante. Elias encontrou com um altar, pegou 12 pedras e montou o altar. Para Josué a pedra virou monumento. Para Moisés a pedra virou uma torneira para dar água para matar a sede do povo. Para Estevão uma pedra virou uma porta de entrada para o céu. Para Lázaro uma pedra virou uma porta para ele sair. E para Pedro a pedra virou Cristo, a pedra angular, a pedra da igreja, a pedra fundamental. Dá utilidade para quem está do teu lado. Dá utilidade para a pedra. Ora bacana, fica de pé adorando Jesus. Fala assim, é uma pedra. Olha para cá. A Bíblia vai dizer, e a história é longa e eu tenho que correr. Deus tinha um chamado para cumprir na vida de Jacó. Mas Deus precisava mudar a história de Jacó. Porque Jacó estava vivendo na sombra de Esaú. Mas o texto vai dizer ao longo da história, ele vai chegar num local determinado. E o texto vai dizer que ele passa a família, ele passa os filhos, ele passa tudo que tinha. E fica só Jacó. Ele achou que estava só. Mas lá no vale tinha alguém esperando Jacó. Aleluia! O texto vai dizer que ele vai perguntar para Jacó: glória, qual é o seu nome? Jacó começa a lutar com aquele homem. Você sabe a história, você é crente de Bíblia. E ele vai olhar para Jacó e dizer: Jacó, qual é o teu nome? Porque lá na frente do teu pai, quando teu pai diz quem é tu, tu diz: eu sou Esaú. E agora na minha frente, quem você é? Aleluia!
E agora vai mentir para mim, Jacó? Quem tu é, rapaz? Quem tu é? Qual é o teu nome? O texto vai dizer que Jacó falou assim: Jacó, ponto final. Engraçado, né? Quando Isaac perguntou qual é o teu nome, ele diz: eu sou Esaú, primogênito, tá? Porque quanto maior a justificativa, maior mentira. Quanto maior desculpa, maior mentira. E a Bíblia vai dizer que ele fala assim: Jacó. E o anjo olha para ele e diz: já que tu teve coragem de dizer para mim quem você era, eu vou te dizer agora quem você se tornará. Levanta a mão que eu vou aplicar esta palavra. Porque se você tiver coragem de dizer para Deus quem você é de verdade, Deus ele vai dizer que você se tornará. Ele vai dizer assim: você não vai ser mais Jacó. A partir de hoje você vai se tornar Israel de Deus. Deus me trouxe lá de Rondônia para dizer para chamados e chamadas de Deus aqui nesta noite: se você tiver coragem de se abrir para Deus aqui hoje e falar quem você é de verdade, parar de viver na sombra dos outros, parar de fingir que você não é, mostrar para Deus quem você é de verdade, Deus vai pegar você e vai dizer assim: eu não vou te julgar pelo que você foi, mas a partir de hoje vou te julgar pelo que você será. Você será Israel, você será Israel. Deus vai mudar teu nome, Deus vai mudar tua história, Deus vai mudar tua trajetória, Deus vai mudar a história desta igreja, Deus vai mudar a história desse ministério, Deus vai mudar teu nome. A presença poderosa aqui. Deus marcou esse último dia, Deus marcou esta data para fazer mudança na vida de pessoas que aqui estão. Tem gente que chegou aqui igual um Jacó, correndo, fugindo, com medo, debaixo da sombra de alguém, mas Deus te está tirando hoje da sombra de Esaú e está colocando debaixo da sombra do Onipotente. Segura na mão desse crente aí que eu vou orar agora. Labacana lábia. Deus não precisa, irmão, de 20 anos. Deus não precisa de 10 anos. Deus não precisa de um mês. Deus só precisa desta noite para mudar a tua história. Alabacana lábia. Jacó encontrou com Labão, continuou Jacó. Jacó encontrou com Esaú, continuou Jacó. Mas quando encontrou com o homem do vale de Jaboque, o nome dele foi mudado de Jacó para Israel. Deus só precisa desta noite. Deus mudou o nome de Jacó, foi de noite. Deus tirou Pedro da cadeia, foi de noite. O mar abriu, foi de noite. Paulo e Silas saiu da cadeia, foi de noite. Deus só precisa de uma noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus só precisa desta noite. Deus só precisa de hoje. Mas Deus também só precisa de uma atitude desta igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou botar pé 3. Vai descer algo de Deus aqui nesta noite. Eu boto 1 em nome do Pai. Eu boto 2 em nome do Filho. Em nome do Filho agora. Deus vai mudar o nome de crente aqui agora. Eu boto 3, recebe. 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 Recebe o que está descendo aqui. Recebe. 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 Acabou Jacó. A partir de hoje é Israel, é Israel, é Israel, é Israel, é Israel. Ore comigo agora. Jesus abençoa esta igreja. Abençoa o teu povo. Abençoa agora esta igreja. Confirma agora a tua palavra. Confirma agora a tua palavra. Confirma agora a tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acende aplaudindo a Jesus de Nazaré.
que eu servo, toda vez que eu vejo gente roubando no mistério, toda vez que eu vejo gente como o pastor Jaime está aqui sapateando, no meu coração chega uma esperança de que o diabo ainda não matou a igreja de Deus na terra. Ainda tem esperança para a igreja. O Espírito Santo de Deus está na igreja, irmão. Enquanto tem gente falando mal de nós, enquanto tem gente falando que a gente é doido, fica até 10 horas da noite numa igreja pulando. Isso é para doido mesmo. Paulo vai dizer, é loucura para quem está lá fora, mas quem está dentro é poder, é poder, é poder. Aleluia. Eu vou chamar 3 minutinhos pela revelação, mas depois eu vou orar por cada um de vocês aqui, filho. Meu Deus. Meu Deus. A casa é tua, Jesus. A casa é sua. Eu só sou o garçom. Eu só sou um instrumento. A casa é tua. E daí se o Senhor marcou esse dia para renovar teu povo? E daí se o Senhor escolheu às 10 horas da noite para renovar tua igreja? A igreja é dele, a igreja é dele, a igreja é dele. Ele renova a igreja, ele renova a igreja. Oh, aleluia. Aleluia. Se eu fosse você, eu adorava Jesus. Se eu fosse você, eu adorava Jesus. Tem quanto tempo que tu não fala língua estranha, minha irmã? Tem quanto tempo que tu não fala mistério, minha irmã? Vai falar em mistério agora, ou vai esperar a festa terminar? Vai dar glória agora, ou vai esperar o culto acabar? Não deixa acabar. Entra no mistério agora. Jesus falou para mim aqui agora. Estou renovando mulheres aqui. Jesus acabou de falar para mim. Teve gente que entrou para aquela porta e falou: vai ser meu último dia nesse carro. Vai não, vai não. Jesus vai falar: estou te renovando agora com as forças. Não vai parar, vai continuar em nome de Jesus. Aplaude a ele porque ele merece. Quando digo amém, quando digo graças a Deus, tem 2 pessoas aqui que infartaram.